Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. A fé não é de todos. Meditemos aqui nessa passagem e em outras demais que nos trarão um alimento nessa hora, nos trarão uma compreensão desse texto bíblico, desse assunto sobre a fé. Aqui nessa passagem nós vemos 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo orando, pedindo, falando sobre sermos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A palavra-chave que eu quero usar, que eu quero falar nessa hora é sobre a fé não ser de todos. Vejamos o que Jesus declara no capítulo 17 de João, a partir do versículo 2 a seguir. Você verá no texto Jesus declarar que ele não ora pelo mundo, ele não intercede mais pelo mundo. Ele nunca intercedeu, na verdade, pelo mundo. Ele declara que não oro pelo mundo, oro por estes e por aqueles que hão de crer em mim através da tua palavra. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. A fé é gerada pela palavra. A palavra gera a fé. E a fé reproduz a semente que é. Como na parábola, Jesus compara a fé como um grão de mostarda. A palavra é uma semente. Isso é, a palavra é Deus, mas vem em forma de semente. E isso vai reproduzir a si mesmo. Deus é fé. A fé, se você tem a fé, você pode todas as coisas. Quem pode todas as coisas senão Deus? Percebe você? Quem crer de fato é o próprio Criador. Mas isso atinge você que é eleito. Isso não atinge o mundo. A semente do Altíssimo não é depositada em qualquer ventre. A semente do Altíssimo é depositada no eleito, aquele ouvido que ele escolheu. Está escrito: quem acreditou em nossa pregação, disse o profeta Isaías. E Jesus traz essa escritura a explicar melhor ainda. Jesus declara: bem-aventurados são os vossos olhos que veem o que vocês veem, e os vossos ouvidos que ouvem os que vocês ouvem, porque muitos desejaram ver isso e não viram. E então o profeta Isaías, em primeira mão, através do próprio Espírito de Cristo que nele habitava, declarou essas palavras: quem creu em nossa pregação, a quem foi manifesto o braço do Senhor, porque Deus lhes deu um espírito de profundo sono. Veja você, o mundo recebe um espírito de profundo sono. O mundo que não é eleito, os que não são eleitos, não despertarão deste sono. Quando despertarem desse sono, simplesmente já será tarde demais. Os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos foram terminados. A primeira ressurreição é somente para os santos. A primeira ressurreição é como Jesus declarou: a hora vem e agora é. João capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. A hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Você pode ouvir a voz do Filho de Deus?
você é um morto sem a vida, que é Jesus. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, a leitura ali que segue, ele vai declarar que a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Não há vida sem Jesus. Essa vida temporal, essa vida humana, toda essa humanidade, todos os seres viventes estão fadados, destinados à morte. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo então o juízo. E essa morte, ela começou no Éden. É uma morte espiritual, mas o desfecho disso é o desenrolar da matéria até você chegar num caixão. E depois do caixão, o que acontece quando você sai do corpo? Você que não é eleito terá a consumação dessa sentença. O juízo aguarda, porque segue o juízo. Após a morte, segue o juízo. Isso não é para você que é eleito. Para você que é eleito, a hora vem e agora é, em que você ouve a voz do Filho de Deus. Não é a minha voz, não é a voz de um homem, não é a voz de um bispo, não é a voz de uma religião, mas é a voz do Filho de Deus. Capítulo 17 de Mateus. O Pai desceu para habitar no Filho. Moisés e Elias estavam ali dando testemunho que Cristo, sim, é a obra completa. Deus não precisa enviar mais ninguém. Os profetas da lei passaram. O sacerdócio arônico terminou. O templo veio abaixo. Por que as pessoas estão indo a igrejas e templos? Porque não ouviram a voz. No dia que você ouvir a voz de Deus, você fará como Maria Madalena. Essas igrejas são sepulcros, esses lugares onde eles colocaram o corpo do meu Senhor. Você chega ali e cadê ele? Ele não está aqui. A igreja não é algo que fica dentro, mas é algo que vem para fora. Lázaro, sai para fora. A voz te chama para fora. É um êxodo, é uma peregrinação da fé. Essa voz forte de ressurreição. Não há como a tradição dos pais prender você. Se o sangue do Cordeiro atinge você, você é liberto. Não é com coisas corruptíveis desse mundo e dessa criação, mas você foi resgatado, comprado com bom preço. O Cordeiro que foi imolado ainda antes do mundo existir, mas que agora, na consumação dos séculos, veio a ser manifestado. Ele consuma o tempo, porque Ele é a eternidade. Ele quem? Jesus. E quem é Jesus? A palavra. Não Jesus de carne e sangue. O maior discípulo de Jesus, o seu maior apóstolo, foi o apóstolo Paulo. E ele não viu Jesus segundo a carne, porque ele aponta como exemplo de cada cristão, de cada filho de Deus nessa nova aliança, aonde veria Jesus ressurreto. Ser testemunha da ressurreição não é ter visto Jesus fisicamente. Você não poderia ser um discípulo, eu não poderia ser um discípulo. Agora eu ouvi a voz, eu vi Jesus ressuscitado para poder ser uma testemunha, ser um pregador. Você não pode ser se você não tem a palavra.
Agora, para ser um pregador, você não precisa ser comissionado por uma denominação. Não é um diploma, um certificado, mas é um selo de Deus. Aqueles a quem Deus escolheu para pregar o Evangelho. E isso é muito fácil de ser identificado. Esses verdadeiros pregadores não pregam a si. Ao contrário, eles anulam a si mesmo. Eles não estão atrás de grana, mas eles estão levando essa palavra, esse evangelho da verdade, que é o poder de Deus para a salvação, não somente agora, mas enquanto houver a necessidade de salvação. Não somente nos dias de Paulo, mas o evangelho da salvação é o evangelho que irá além. O evangelho que está aqui. Debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro meio de salvação. O que você pensa disso? Os homens que não foram chamados para esse evangelho é que fraudam, deturpam o sentido da palavra, fazem aplicações equivocadas. O evangelho da verdade é vivo. O verdadeiro evangelho é o Espírito Santo falando. Eu não posso gerar novas criaturas, eu não posso gerar você em Cristo, mas é a obra do Espírito. O Espírito Santo estava em Paulo quando ele disse: eu vos gerei em Cristo pelo Evangelho. Quem é o Pai? É Paulo. Quem é o Pai é quem gera. E quem gerou? O Evangelho. Pelo Evangelho vos tenho gerado. Vocês não têm mais de um Pai. E eu não sou o vosso Pai. O vosso Pai é Ele, o Espírito. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. E isso é fé. Essa obra é fé. As obras vêm depois da fé. Entende você? Aparentemente falei uma contradição. A obra é fé e a fé produz as obras. Como que é isso? Simples. A obra representa aquilo que você faz. Aquilo que você faz é sua obra. E qual é a obra do Espírito de Deus? Sua primeira obra é a fé. E essa fé vai reproduzir exatamente a mesma coisa. Do mesmo modo que você é uma obra dos seus pais terrenos e você recebe a capacidade de reproduzir outro igual, assim é em Cristo Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo, você então está comissionado a reproduzir novas criaturas, porque não é você, mas Ele. E claro que existe as diversidades no corpo, os diversos dons. Nem todos são chamados para a palavra. Se todos fossem falantes, quem seria ouvinte? É necessário entender essas coisas. Não é todo mundo que vai falar, senão quem vai ouvir? Numa sala de aula você tem o professor, você tem os alunos. Num hospital você tem o médico, você tem os pacientes. No corpo de Cristo você tem boca, ouvido, olhos. Então tem vários dons. Não há o que ficar a disputar com os homens, ser um pregador batista, metodista, católico, ou seja qual for a religião. Só existe um verdadeiro pregador. Esse é o Espírito Santo. E se ele está usando até uma jumenta, lembra da história de Balaão, aonde o profeta de Deus, não era do diabo não, era de Deus. Balaão era profeta de Deus. Era Deus quem falava com Balaão. Mas o coração dele não queria Deus, queria grana. E então ele, olhando as fraquezas de Israel, sendo tentado
por grana, ele então foi contrário ao Senhor. E aquela loucura aconteceu. O Senhor se tornou Satã para Balaão. O Senhor se colocou como opositor, porque Balaão tinha se colocado primeiro. É o que nós vemos escancarado hoje. Profetas de Deus, homens que foram iluminados, que provaram dos dons celestiais, que receberam o Espírito da graça. Eles crucificam a Cristo pela segunda vez. Quando eles ficam tentados com essa glória, como é gostoso essa glória, como é gostoso essas dádivas. É gostoso, Senhor sacerdote, estar aí com vidas arregaladas, escravizando o povo de Deus, fazendo o povo de massa de manobra, usufruindo dos benefícios das pessoas indoutas, dos fiéis da religião. Agora, para quem é um pregador do Espírito, fará como Moisés, mesmo que lhe fosse colocado o cargo mais importante do mundo, o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo. A glória de Cristo é maior que isso. O Evangelho é a verdadeira luz, é a verdadeira riqueza. Moisés então decidiu sair do trono. Não foi entronizado como Faraó. Ele então foi amassar barro com seus irmãos. O Espírito de Cristo estava em Moisés. E se o Espírito de Cristo está em mim, se o Espírito de Cristo está em você, a mesma coisa sucederá. Você não vai amar a glória dos homens mais que a glória de Deus. A hora chegou. A hora é agora. Aonde você chuta o pau da barraca. Você não está nem aí para ter um ministério, sucesso para os homens, mas fracasso para Deus. Um ministério onde você vai ter quantidade de pessoas, mas você vai ter zero de fé. O Espírito não está aí nessas denominações. O Senhor está nascendo nas manjedouras, não é nas catedrais, não é nos belos templos, mas é aí mesmo, na doçura do seu lar, na simplicidade, aonde um coração contrito e quebrantado recebe essa mensagem. Aí nasce o Filho de Deus, e esse Filho nasce para te libertar. O Espírito de Deus não vai te levar para uma denominação. O Espírito de Deus não vai te levar para junto dos homens. O Espírito de Deus vai te levar para o deserto. Você precisa perder tudo, até a si mesmo, para então você provar da plenitude de Deus. Quando você perde todas as coisas, aí sim você ganha. A plenitude de Deus te é revelada. Então você vence a si mesmo no deserto. O deserto é dar ouvidos a Deus, esquecer todas as outras vozes. É no deserto que você é fortalecido. Esse sofrimento, todas essas percas e angústias, isso é Deus, isso é maravilhoso, isso é a loucura da pregação. Nos dias piores da tua vida, aparecerá, nascerá, surgirá o melhor dos dias, porque é o dia do Senhor que vem a você. Qual é o dia do Senhor? Quando o som de trombeta, quando essa voz forte atinge seu ser, então isso te atinge e você então é arrebatado para Deus. Os dias aqui passam. O seu último dia é esse abrir e fechar de olhos. É quando você é um ser de outra dimensão. Quando você
Abandona carne e sangue. Você não vive mais. Cristo vive em você. A verdadeira fé, o verdadeiro cristão, é uma vitória sobre o mundo. E aí você não ficará embaraçado com a falta de fé. Você não vai ficar buscando a fé em pregadores e igrejas. A verdadeira fé é o sopro do Espírito. Se o Espírito sopra nesse vale de ossos secos, se o Espírito sopra em você, é impossível você não reviver. Jesus não disse saia para fora mortos, mas ele disse aquele que ouvir a voz. Ele disse Lázaro, saia para fora. Não é entrar para dentro. A voz te chama para fora do sistema religioso, para fora dos costumes desse mundo. E todas as vezes que você sai de um lugar, você entra em outro. Você sai do ventre da mãe e entra nesse mundo. Você sai desse mundo e entra no reino. Não os tires do mundo, mas os livres do mal, disse o Senhor. E o que é tirar do mundo? O que é livrar do mal? O que é não os tirar do mundo? Aquilo representa que você está pronto, mas você não vai partir agora. Você vai ficar mais um pouquinho, porque é exatamente quando você vê todas essas coisas, quando Cristo está vivendo em você, é exatamente aí aonde a missão começa. Quando você é entronizado em Cristo, isso representa a adoção. Isso representa que você não vive mais. Cristo vive em você. A obra está completa agora. Aí é onde você vai exercer, de fato, esse dom celestial, de fato, esse chamado. O que acontecerá a partir de então? Você então se tornou um odre novo, e o vinho novo enche você, e agora o reino de Deus está aí, inserido dentro de você, nessa nova criatura, nesse homem interior. E a voz que você agora ouve não são muitas vozes, mas a voz do esposo, a voz do Filho de Deus. E é exatamente isso que você manifesta, porque a sua permanência aqui na carne é Cristo. Viver é Cristo, e a sua partida é ganho. Viver é Cristo, morrer é lucro. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que o Senhor te dê essa fé preciosa. E essa fé preciosa é para batalhar por uma fé tão preciosa, a fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé não é para você ficar sentado, essa fé é para explodir, para que esse evangelho ecoe, para que você desperte de entre os mortos. Crie, por isso falei. A fé não é muda, a fé fala, a fé gera as obras. Primeiro a fé, então vem as obras. Isso você não manipula, você não precisa manipular isso, você não precisa fabricar isso. Isso é do Espírito de Deus. Eu não preciso pedir para você se doar, para você chorar, para você gritar. Isso é automático. Se o menino está vivo aí, ele vai chutar. Se Deus está falando e você está ouvindo, isso é um sinal que você é de Deus. E o que fará a ovelha? Seguirá o pastor, seguirá essa voz. Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Deus abençoe a sua vida. Esteja certo de Deus, que essa fé é a vitória que vence o mundo. E você precisa só disso. Fé para vencer,
Fé para vencer o mundo, que é vencer a si mesmo. Vencendo a si mesmo, você venceu todas as coisas e agora desfruta desse paraíso de Deus na revelação desse mistério que é Cristo Jesus. Amém.